Oi pessoal, boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Hoje é tarde. 17 horas aqui pra mim, né? Para alguns já é noite, para outros já é madrugada, para outros é de manhã cedinho. Mas sejam bem-vindos, pessoal. Um grande abraço em todos. Eu avisei vocês, né, que tô tendo dificuldades aqui no edifício onde eu atendo, né? Onde é meu consultório, estão reformando aqui, então esses dias, na segunda. Ontem eu já não consegui fazer o estudo por causa disso, tá? E aí hoje eu pensei, falando, vamos mudar o horário para a gente conseguir fazer o estudo pelo menos, né? E fica gravado e o pessoal que não pode esse horário, mais tarde eles assistem e a gente segue em frente, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um pouquinho, pessoal. Tá, ok. Então vamos lá. Vamos fazer a prece, né? Convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, para podermos todos vibrarmos numa única sintonia, em uníssono com as forças invisíveis que nos protegem, que nos intuem, que nos fortalecem, todos os dias em que estamos aqui orando, estudando e procurando nos harmonizar conosco e com a vida. Senhor Jesus, abençoa o nosso ambiente, abençoa toda a nossa família, abençoa todos os espíritos próximos a nós neste momento, principalmente os necessitados, que recebam as informações que precisam, que recebam a luz que necessitam. E também abençoa os espíritos protetores que fazem uma imensa corrente de amor em torno de nós, nos auxiliando em tudo, nos amparando em todas as nossas necessidades, enquanto encarnados, procurando aprender e melhorar. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que a luz do Teu amor possa pairar sobre cada um deles e que todos aqueles que estão depressivos, todos que estão angustiados, desorientados, alienados, todos que estão revoltados, todos que estão insatisfeitos, todos que estão adoentados, que todos recebam, seja no plano material ou no plano espiritual, a radiância da tua luz, a luz dos espíritos amigos, os passes daqueles que nos amam, possam fluidificar a nossa água e balsamizar o nosso ambiente, Senhor. Muito obrigado por tudo, que a luz do teu amor permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, novamente, boa tarde a todos, né? Hoje um horário alternativo, mas dando sequência, né, nos nossos estudos. É bom a gente também fazer os estudos, né? Porque a maioria talvez assiste depois de gravado, né? Porque não são todos que conseguem também participar do estudo ao vivo, né? Mesmo no horário normal, né? E aí a gente, duplamente a gente perde, né? Se a gente não faz, então melhor que fique gravado mesmo fora do horário, mas aqueles que assistem depois e também a gente coloca no YouTube, tem um outro contingente, Spotify e todos os grupos aí que acabam assistindo, né? E que sentem falta. E a gente também sente falta, né? Eu sinto muito a falta de estar aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início, né, ao estudo de hoje, que é o estudo do livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? Hoje estamos no 33º dia de estudo, né, dessa obra, que é uma obra
André Luiz, que é o segundo livro da coleção Nosso Lar, né? Então, é o segundo livro após o Nosso Lar, vem os Mensageiros, né? Que é como que uma continuidade. Estamos no capítulo 20, Defesa contra o Mal. E nesse capítulo nós estávamos justamente analisando, né, a estadia, a estadia do Aniceto, né, do André Luiz e do Vicente, naquele posto de socorro de Campo da Paz, né? Que é uma colônia no plano espiritual, e esse posto de socorro avançado nas regiões obscuras, né, do umbral, e eles resolveram passar a noite lá, devido a uma tormenta que estava se aproximando, né, uma tempestade magnética, né, e devido às forças negativas em torno do planeta. Então eles estão indo para um trabalho de preces, né, que o Alfredo e a Ismália, que são os dirigentes espirituais, né, dessa instituição, no plano espiritual, né, eles todos os dias eles fazem essa prece junto aos doentes. Então nós vamos participar, não hoje, mas no próximo estudo, né? Uma coisa que chamou a atenção do André Luiz no caminho que eles estavam fazendo para o local onde eles iriam realizar a prece, o trabalho das preces, né? Ele viu aparelhos de defesa, ele viu canhões, ele viu armas, né, de defensiva dessa fortaleza onde eles estavam, no umbral, onde estava esse posto de socorro, né, onde eles estavam passando a noite. Ele viu como se fosse um forte mesmo, né, toda a estrutura de um castelo assim fortificado e armas de defesa, e aquilo, né, deixou ele meio preocupado, né? Então, porque a gente não espera encontrar armas no plano espiritual. Muita gente é contra armas aqui na Terra, né? E elas têm sua finalidade, né? Se a gente está em casa e a gente está indefeso e alguém entra e quer fazer mal para sua família, né? Se você não tem nada para se defender, você está à mercê de pessoas que podem fazer muito mal, né? Então, os Espíritos falaram que as obras do bem precisam ser defendidas, né? Mesmo no plano espiritual. Porque imagina só, é, você estava num umbral, vamos pensar nessa situação, você estava num umbral, estava lá sofrendo nas mãos de espíritos revoltados, vingativos, você estava lá, ficou lá 10 anos lá, 20 anos sofrendo torturas e humilhações no umbral, justamente porque, né, fez por merecer isso, vamos pensar, às vezes viveu uma vida meio complicada na matéria, né? Se vinculou a falanges e tal, mas estava lá, sofrendo nessas regiões obscuras, até que de tanto sofrer, de tanto, né, padecer nessas regiões, conseguiu fazer uma prece, conseguiu receber ajuda e foi recolhido pelos espíritos do bem. Foi recolhido pelos ceareiros do bem e levaram lá para o posto de socorro, né? Aí você está lá convalescente, no posto de socorro. É o melhor lugar que você pode estar no momento, que foi retirado das regiões obscuras, né, do ambiente de fora do posto lá, e está agora acamado, está lá recebendo medicação, passes, né, tratamento espiritual, tal. Aí de repente é que essa instituição sofre ataques dessas legiões, inclusive aqueles que estavam fazendo mal para você. Vamos pensar que você foi socorrido, foi retirado deles. E eles começam a atacar a instituição. E junto com você, tem centenas de outros que também foram retirados dessas regiões obscuras e estão em tratamento também. Convalescentes, estão ainda, né, fracos, né, muito necessitados, mas já estão no alívio. Imagina se não tem defesa esse forte. Imagina
Se deixa entrar esse grupo, essas falanges e voltar a fazer mal e pegar todo mundo e voltar a fazer mal para todo mundo e destruir as obras do bem. Não tem sentido, não é? Não tem sentido, certo, pessoal? Por isso que se justifica, as defesas não são aparelhos para atacar aleatoriamente as pessoas, mas para defender as obras do bem que estão sendo realizadas. Se nós estivéssemos ali, se eu estivesse ali, fui recolhido ali por caridade, estou me tratando, eu ia ficar muito agradecido, né? Por essa fortificação, pelas defesas que vão me manter em tratamento, vão me manter em recuperação, vamos dizer assim, né? Então, esse é o raciocínio, né? É assim que os espíritos pensam, né? Certo? É assim que a gente vê o Alfredo falar. Inclusive ele explicava, né? Que pra gente não se iludir não. Ele falou assim, André, não se iluda não. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não diabólicas no sentido de não poderem melhorar, que estão criadas para o mal. E o Espiritismo não acredita nisso. Tem seres criados para o mal. Mas tem seres que se mantêm ligados ao mal indefinidamente, por muito tempo, até que resolvam mudar. E enquanto eles estão nessa atitude, nós não podemos esperar outra atitude deles senão a destrutiva, a de tentar nos arrastar ao mal, tentar nos destruir, destruir as nossas famílias, destruir as nossas organizações, a casa espírita, destruir essas organizações no umbral. É tudo que eles sabem no momento é fazer isso. E cabe a nós sabermos nos defender perante essas ameaças iminentes, né? Entendeu? O fato da gente ser bom ou de querermos ser bons, de estarmos almejando sermos melhores, né? Não quer dizer que a gente tem que ser bobo, né? Não quer dizer que a gente tem que ser ingênuo. E que a gente tem que se entregar inerme, né? Às forças do mal, né? E deixar que façam o que quiserem, né? Até o livro dos Espíritos, a gente vai ver lá a legítima defesa, ela está consagrada no livro dos Espíritos. A legítima defesa está consagrada. Nós vamos estudar lá, né, no livro dos Espíritos, a parte que fala sobre a lei de conservação, né? A legítima defesa. Tá? Então, vamos lá, né? Aí ele falava, né? O Alfredo explicava aqui, né? Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem as corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos, né? A gente já estudou isso aqui, inclusive, né? Vocês entendem? Então, se transformam em gênios das sombras. Nós não podemos nos deixar. A nossa vida, mesmo aqui na matéria, ela vale muito para nós. Nós lutamos muito para estarmos aqui. Né? Nós temos muita necessidade de continuar a nossa encarnação. Né? Então, a lei de conservação, nós lutarmos para manter a nossa existência, nós precisamos. Nós não podemos nos entregar invigilantes, né? Ingênuos, nós não podemos nos entregar das forças do mal. Tá? Certo? Marisete colocou, se for um familiar que quer ajudar alguém que está no umbral, não consegue, se o espírito não quer? É assim, né, Marisete? Se o espírito não quer ajuda, é sempre mais difícil, né? Porque a gente precisa, né? Os espíritos amigos precisam de uma certa adesão, né? Eles precisam de uma certa adesão nossa. Mesmo no umbral, nós precisamos ter sofrido o suficiente para querermos algo melhor. Por isso que tem gente que fica mais tempo e tem gente que fica menos tempo. Aqueles que ficam menos tempo é porque houve menos necessidade de permanecer nessas regiões, porque a pessoa é uma pessoa que está mais
mais amolecida, né? O coração, o sentimento não está tão endurecido. Aqueles mais endurecidos, mais revoltados, ficam mais tempo no plano inferior, tá? Então aí nós vamos precisar, as nossas orações, elas vão ajudando para que aqueles que não querem venham a querer com o tempo. As nossas orações vão sensibilizando, né? Vão chegando até os necessitados, revoltados, né? Rebelados contra Deus, tá? E devagarzinho vão ajudando para que com o tempo eles venham a querer, venham a se cansar do mal e a querer buscar o bem, né? Tá? Certo? A Sandra, todos passaremos pelo umbral? Todos nós já passamos muitas vezes pelo umbral, tá? É uma região que a gente conhece. O quanto vamos passar ainda depende do nível de necessidade nossa, né? Tem pessoas que passam algumas horas, outros passam alguns dias, outros alguns meses, algumas semanas, alguns anos, algumas décadas, alguns séculos. Depende da nossa boa vontade ou a nossa má vontade. Depende dos nossos conceitos sobre a vida, né? E como a gente viveu a nossa vida e como a gente está vivendo no plano espiritual. A Margarida vai da consciência, da vontade de cada um, é verdade, é isso mesmo, Margarida. O João Franco vai ficar só um minutinho, né? Só um minutinho no umbral. Vapt-vupt. Deus abençoe, viu, João? Deus abençoe que você nem precise, que você só passe mesmo, né? Passar pelo umbral todos vão passar, né? Porque não tem jeito de a gente ir para as regiões superiores sem passar pelo umbral, porque o umbral rodeia o nosso planeta, né? Então não tem jeito da gente chegar ao plano maior sem passar pelo umbral. Agora, passar é uma coisa, né? Permanecer é outra, né? Pode passar e zoom, né? Ir direto para alguma colônia aí. O problema é permanecer, né? O problema é permanecer, né? A Tânia, minha esposa, vai ficar só uma fração de segundo, né? Piscar de olhos já vai. Então depende do tanto que a gente está acostumado, né, a orar, pensar positivo, fazer a caridade. Eu falo assim porque a gente tem um lado luz que nos ajuda muito, se nós exercitamos esse lado luz. Mas todos temos um lado sombra que nos pesa, que nos prende a matéria, determinados vícios, determinados hábitos infelizes que acabam tendo seu impacto. E às vezes causando um certo apego ainda à matéria. Entendeu? Então, é difícil a gente avaliar, nem a gente tem condição de avaliar direito, né? Quanto mais os outros, né? Cada um que precisa se conhecer e quem avalia mesmo a gente é Deus, né? A fundo, a espiritualidade superior, né? Eles que têm condição de nos avaliar, mas nós podemos, através do autoconhecimento, entender as nossas fraquezas e as nossas forças, né? E fazer as forças aumentarem e as fraquezas diminuírem. Esse é o nosso objetivo, né? A Selene quer passar de moto bem rápido, Selene. Eita, já quer ir de moto já com o plano espiritual. Essa já quer ir motorizada, vai ter que colocar a moto junto. Romilda, quem está encarnado hoje pode voltar a encarnar novamente? Pode e vai. Pode e vai. Não só pode, como deve, né? E vai, né? Inúmeras vezes ainda. Inúmeras vezes, tá? O bom do umbral é que a gente conhece mais gente lá. Piada de mau gosto. O bom do umbral é que a gente tem mais conhecidos lá. A gente encontra todo mundo, encontra a rapaziada toda, né? Tô brincando, a gente pode encontrar também um monte de gente lá no plano maior, né?
Então vamos combinar da gente se encontrar num lugar melhor, né? Certo? Então vamos lá. Ai, gente. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude dos obsessores, né? Das pessoas revoltadas com Deus que se fazem verdadeiras feras no plano espiritual, né? Aí ele pergunta, né? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui, né? Aqui, né? O André Luiz não se conforma, né? Embora ele já tenha visto muita coisa, né? Mas, puxa vida, mas aqui no plano espiritual, a manutenção desses equívocos, mas aí ele está esquecendo que ele ficou 8 anos no umbral também. Pelos conceitos dele, pela vivência dele, né? Não exatamente revoltado, não exatamente de uma falange, ligado a uma falange, né? Ele não teve esse demérito, vamos dizer assim, né? O caso dele foi mais simples nesse sentido, mas não evitou, né? Ele tinha apegos, né? Morreu um suicídio inconsciente e tal. Então, ficou 8 anos, né? Certo? O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Né? Então ele está explicando, né? Olha, na Terra, gente, na Terra, esses mesmos que estão aqui, que formam falanges, que na Terra eles lutavam pela dominação econômica. Veja bem, não está se falando mal do dinheiro aqui. Né? Está se falando pelo desejo de dominação econômica. Né? Quando o dinheiro adquire essa função de domínio, é uma função egóica, né? De buscar o domínio sobre as outras pessoas através do dinheiro, né? Que é diferente. As paixões desordenadas, né? A gente pode ter paixões, né? Até no livro dos Espíritos fala, né? Que a paixão nós as temos, só que a paixão é como um cavalo. Você tem que ter as rédeas nas mãos, senão ela te leva para caminhos perigosos, uma velocidade perigosa, né? Eles comparam no livro dos Espíritos a um corcel, né? A um cavalo, né? Corcel negro, né? Aquele cavalo negro, aquele forte, né? Potente, não? A paixão, a força da paixão, é, ela existe em nós, mas nós precisamos ter o equilíbrio, senão se torna um perigo, né? Tá? Mas aí as paixões desordenadas, e pela hegemonia de falsos princípios, né? As ilusões, os falsos princípios, né? Os conceitos equivocados sobre a vida, sobre o homem, sobre o trabalho, sobre tudo, né? Isso, isso nos causa grandes prejuízos, tanto na Terra quanto no plano espiritual, né? Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Está dizendo do mesmo jeito, no plano espiritual a gente tem esse mesmo desejo de dominação, essas paixões desordenadas, tudo isso tem aqui no plano espiritual também. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, quer dizer, organizações voltadas para o mal, cooperativas, né? Parece uma coisa boa, né? Cooperativa, um vai cooperar com o outro, só que aqui o objetivo é obsediar. Eu coopero com os outros cooperam comigo, mas o objetivo é obsediar, né? Então são cooperativas voltadas ao mal, né? Sistemas econômicos de natureza feudalista, né? Está dizendo, no plano espiritual tem sistemas econômicos de natureza feudalista.
os feudos lá, os poderosos, a exploração, né? E a miséria daqueles que estão ao redor, né? Tem um sistema econômico também ali nas regiões obscuras, né? Certo? Baixa exploração de certas forças da natureza. Os espíritos, e tem espíritos muito inteligentes, extremamente inteligentes, que aprenderam a lidar com as energias, aprenderam a lidar com a natureza. Quando mudarem para o lado bom, para o lado do bem, utilizarão todo esse conhecimento para o bem. Mas por enquanto estão do lado do mal, no lado obscuro da força, né? Então acabam usando conhecimentos que têm da natureza, das energias, das plantas, para fazer processos, né, de adoecimento nos encarnados, para fazer processos ligados à magia negra, né? Todo esse uso negativo. Imantações, né, de pessoas e objetos, entendeu? Então, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, né? Difusão de mentiras, né? Por isso que um dos mandamentos, né, para a gente não dar falso testemunho. A gente não dá falso testemunho. Você vê, isso é um dos 10 mandamentos. Tal a importância disso, né? Hoje a mentira ela é verdadeiramente uma arma de extermínio de massas inteiras, de grupos inteiros, cidades, de países inteiros, não é? E isso tem aos montes no plano espiritual. São os grandes difusores da mentira. Por isso que não adianta querer fazer pacto com os espíritos voltados ao mal, porque eles são profundamente mentirosos. Né? Muitas vezes vem fazendo promessas, vem fazendo ofertas para a gente, no sentido de propostas, né? Os dias atrás fizeram uma proposta para mim, né? De vez em quando eles vêm fazendo, querendo fazer proposta. Ó, se vocês pararem de fazer esses trabalhos, aí nós vamos fazer a vida de vocês melhorar, vamos fazer as coisas acontecer, não sei o quê. Ah, meu irmão, é tentadora a proposta, mas eu tô fora. Ai, tô brincando, né? Nem por um segundo a gente passa a pensar nisso aí, né? Nem por um segundo, né? Não tomar empréstimos ao mal, né? O banco do mal a gente não pode querer tomar empréstimos nunca, que os juros é altíssimo, né? Entendeu? Romildo, esses espíritos que estão encarnados, que pensam somente no poder, no dinheiro, vieram desses planos. Olha, tudo aquilo que é exagero é, é estimulado pelos espíritos inferiores e tem suas bases nessas regiões inferiores. Toda busca de concentração de poder inconveniente, né? Toda busca de concentração de dinheiro de uma forma inconveniente, todos os excessos serão inconvenientes, né? E os excessos, eles mexem com o nosso lado sombra, mexem com o nosso lado, né, do ego, né, querendo satisfazer os instintos. É isso que eles assulam em nós, é isso que eles estimulam em nós, né? É isso que eles estimulam. Tá? Então, toda preocupação que se fixa obsidente na nossa mente, ela começa a ser aproveitada pelos espíritos inferiores, né? O excesso de ambição, o excesso de vaidade. Você vê, você ter dinheiro, você buscar multiplicar os seus recursos, não é eminentemente algo ruim.
né? Até a Joana de Anjos fala, né, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Tem um capítulo que ela fala sobre os bens, né? Fala assim, olha, os bens são necessários para a segurança da família e tal. Então não é ruim você buscar os bens. Mas toda preocupação obsidente se torna um grande problema, né? Assim também o poder, né? O poder, o prazer, né? Então o poder é normal que você adquira poder na medida que você se torna útil, na medida que você tem liderança positiva, você agregue pessoas, você agrega poder, né? Você acaba tendo um poder maior diante das pessoas. Mas você pode usar isso para promover o ser humano ou apenas para se promover, né? E para prejudicar os seres humanos, né? Que é o pior uso que você pode dar. Então, essas coisas não são o prazer, meu. O prazer não é eminentemente mal, né? É importante, sem prazer a nossa vida vira uma coisa sem graça, né? Sem sal nem açúcar, né? Vira uma coisa realmente difícil, né? Mas precisamos aprender a estruturar bem o poder, né? Não pode ser de qualquer forma, tá? Certo, pessoal? Então, tem que ter o equilíbrio, né? Deixa eu ver aqui. Aí continua dizendo, né? A escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, né? Nos processos de obsessão, por exemplo, quantos estão escravizados a um determinado processo, a um determinado exagero, a uma determinada fixação, a uma determinada meta, né? Num processo de escravização da vontade, de escravização mental. Poderosos magnetizadores, aproveitando-se de mentes frágeis, mentes enfraquecidas e mentes invigilantes, né? Doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento, né? Tudo isso aqui se encontra aqui na Terra e encontra no plano espiritual também, tá, pessoal? Certo? E só para lembrar, isso não é um problema do outro, isso é um problema nosso. Tudo isso aqui tem a ver com o outro, tem a ver conosco, entendeu? Porque eu estou sujeito a tudo isso aqui, tudo isso que foi falado aqui. E para não ser mais um a encher o umbral lá, eu preciso ir aprendendo a lidar com isso tudo aqui na Terra. Eu preciso aprender a administrar isso tudo aqui na Terra, para que eu não seja mais um a estar lotando o umbral lá. Certo, pessoal? Então, só para deixar claro que nós não estamos aqui falando mal de ninguém especificamente, tá? Criticando ninguém. Nós estamos analisando os problemas humanos dentro dos quais nós estamos inseridos também, tá? Não tem jeito da gente fugir disso, né? Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Os problemas humanos, pessoal, eles não são tão variados assim. Eles não têm tantos problemas assim. Os problemas humanos geralmente são os mesmos. Só muda o endereço, a época e a intensidade aqui, como foi falado, né? Mas geralmente são os mesmos problemas. Relacionados ao poder, relacionados às paixões, às viciações, relacionados a, né, aos nossos problemas íntimos, né? E que a gente se deixa cair, né? Que não são tão múltiplos assim. É fácil da gente ir. O problema do dinheiro, o problema do sexo, o problema das traições, o problema, né? Não tem muita variedade, não. Tá?
Só muda de intensidade. A intensidade das nossas quedas, né? Certo? Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio, né? Então, veja bem, vamos entender o raciocínio aqui, né? Vamos entender, não queremos que ninguém fique escandalizado, né? Ele perguntou, né, o André Luiz, mas e as armas são utilizadas? O Alfredo falou, como não? Claro que são utilizadas. Para que existem, né? Só que não são de balas de aço, como aqui na Terra, não é? São projéteis elétricos. São projéteis elétricos. São dardos magnéticos, não é? Naturalmente, a ninguém atacaremos. Como assim? Vai usar sem atacar? Não. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que o objetivo não é sair atacando as pessoas. Não é sair fazendo mal para as pessoas. Assim como na Terra, que as armas não deveriam ser para atacar a ninguém, né? No plano espiritual, como aqui, deveria ser unicamente para defesa, que é diferente de ataque. Você tem aquele que ataca e você tem aquele que defende, né? As pessoas confundem muito isso, né? É a defesa, né, Adair? Exatamente. Tá? Então, naturalmente a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Né? Ninguém sente prazer. A pessoa que sente prazer em atacar os outros é porque é uma pessoa, uma mente patológica, uma mente doentia, perversa. Os espíritos do bem, né, estejam aqui na Terra, aqueles que têm que trabalhar com a defesa, os policiais, todos aqueles, né, militares que precisam e que têm a sua função, né, de trabalhar pela defesa da sociedade, né, quando são pessoas equilibradas, não sentem prazer em alvejar alguém, e não sentem, tenho certeza que não sente, né? Neutralizar o mal, exatamente, Silvia. Conter a ação do mal. Conter a ação de alguém que está muito desequilibrado e que pode fazer mal para muita gente, para crianças, para idosos, para mulheres, para outros homens, né? Certo? Então é conter a ação daquele que pode fazer mal para muita gente, né? No plano espiritual também, né? Conter, né? Limitar a ação do mal, porque senão o mal ele não tem limites, ele quer se expandir. Você dá a mão, ele quer o braço, dá o braço, ele quer o corpo inteiro, né? Entendeu? Então, veja bem, não vai morrer, né? Até a gente vai conversar sobre isso aqui, né? No entanto, aduzir sob forte impressão. Qual é o efeito desses projéteis? O André Luiz perguntou. O que que faz, né? Qual que é o efeito desses projéteis elétricos, né? Já que o perispírito é um corpo eletromagnético, né? Aí o Alfredo falou, assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. Assustam terrivelmente. Quer dizer, a maior parte da arma aí é o susto, né? E sobretudo, aqui tem uma coisa importante, sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Né? Sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva, ou seja, que é mais forte do que a ofensiva. É um jogo de poder. É uma demonstração de poder do bem, que ultrapassa o poder da ofensiva. Então eles vêm, mas eles não respeitam os espíritos amigos. Não, eles não respeitam a ninguém. Só respeitam a hierarquia deles lá, porque senão são
torturados, têm represálias duras lá. Então eles respeitam a hierarquia deles, né? Mas eles não respeitam os bons espíritos. Não respeitam a ninguém. Entendeu? Então eles só respeitam um poder que demonstra ser maior do que o deles. Só respeitam uma força. Aqui na Terra também é assim. Por isso que os países acabam se armando para que os outros respeitem. Porque o outro, vou mexer com tal país lá. Aquele país lá tem coisa que é mais forte que a minha, então deixa eu ficar quieto aqui. Eu acho muito engraçado aquela imagem aquela imagem do porco-espinho, né? Nossa, é uma imagem que resume tudo, né? A imagem do porco-espinho lá, cheio dos espinhos lá, e um monte de leão em torno dele ali, mas todo mundo sem coragem de fazer nada, né? E quando se atrevem a fazer, nossa senhora, acabam sendo espetados para todo lado, a boca, que é aquela, né? Então é bem um exemplo mesmo, né? De uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Então o bichinho é pequenininho lá, mas tá lá os espinhão, e quando eles vão mexer com ele, eles são prejudicados, né? Então é isso, né? Esse é o equilíbrio entre o amor e a justiça, né? O equilíbrio entre o amor e a justiça. Se for de uma forma muito doce, vai se dar mal. Nesse contexto aqui, se for de uma forma muito doce, muito paz e amor, vai se dar mal. Se for visitar os espíritos no umbral lá, sem proteção, sem defensiva, vai se dar mal. Entendeu? Certo, pessoal? Então isso faz a gente reconsiderar alguns conceitos que têm sido muito mal trabalhados, né? A tristeza é nós precisarmos disso ainda. Concordo com vocês. É uma tristeza, né? Precisarmos, a humanidade precisar disso ainda. Mas a realidade é que ainda precisa. Tá? A realidade é que ainda precisa. Certo, pessoal? Então é uma tristeza mesmo. Mas infelizmente é triste, né? Por exemplo, umbral, um monte de gente sofrendo. É triste. Não obstante, ainda é a realidade. Ainda é a necessidade das pessoas, senão elas não estariam e não existiriam lugares como esse, né? Então, infelizmente, nós gostaríamos que o planeta estivesse, né? Só love, né? Só amor, só que ainda não é assim e precisamos nos adaptar ao mundo, principalmente na transição aqui, pessoal, tá? Principalmente na transição, né? Certo? Então, vamos lá, né? Vamos ver se a gente termina hoje aqui. Certo, vamos lá. Mas apenas assustam? Tornei ainda a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. E poderia dar uma sensação de morte, né? Esses dardos magnéticos, esses projéteis elétricos, né? Por quê? Até a gente conversou já um pouco sobre isso, né? Nós, através de 9 meses de gestação, nós congregamos, nós condensamos um corpo material. Levou 9 meses, mas dura 70, 80, 100 anos, dependendo. Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas levou 9 meses para estruturar, só que estruturado para décadas, né? O perispírito, a densidade, no plano espiritual, nós estamos sempre criando densidade. Tá? Porque os nossos pensamentos baixos, no umbral, eles atraem elementos pesados, que geram densidade, formando um corpo denso ao nosso redor. No plano superior, nós temos
pensamentos melhores, com elementos mais leves, formando um corpo mais leve, mais sutil. Tá? Então, quando vem esses dardos magnéticos, quando vem esses projéteis elétricos, desagrega temporariamente, assim como se fosse o corpo, que geraria a falência do corpo, né? Uma morte. Pela perda, não houve morte real, porque o espírito continua vivendo, mas há uma perda do veículo. No plano espiritual também há uma perda do veículo. A perda daquela couraça mais grosseira, vamos dizer assim. Só que lá, mais rapidamente se congrega novamente o corpo. Atraído pela mente, pelo tipo de pensamento, algumas horas já se refez. E aqui na Terra é mais difícil, porque, né, a reencarnação é mais lento, o processo é... Ok, pessoal? Certo? Tá? Então, poderia causar impressão de morte por essa desagregação dos elementos do perispírito. Tá? O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou: meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. O Alfredo, né? Se a gente não está mais encarnado, vamos desencarnar os pensamentos também, né? É isso que ele propôs para o André Luiz. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, que é o que eu estava falando. Então, o pensamento de apego, as baixas vibrações, atraem os elementos, criam densidade. E, ao mesmo tempo, peso específico, que é atraído ao campo gravitacional do planeta. Por isso que ficam chumbadas ao planeta. São pesadas de carregar. Tá? Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Né? Então, os espíritos superiores estão aprendendo a desapegar. Então, quanto mais elevados, mais vão soltando os resquícios de elementos da matéria, de elementos mais pesados. E por isso vão ficando mais leves, mais ágeis, vão acessando regiões superiores. Tá? Tem muita lógica isso, né? Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através da vibração do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte. Quando a gente morre aqui, de certo modo, é a ilusão da morte. Porque é uma ilusão, ninguém morre de fato. O ser real continua existindo. Só que quando a gente perde o veículo físico, a gente tem a ilusão da morte. Dá a impressão que, nossa, né, acabou, não acabou. E eu converso com dezenas de espíritos toda semana que continuam sentindo, amando, querendo, sofrendo, né? Pensando, né? Atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Né? Então, expulsam esses inimigos através das vibrações do medo, né? Desses projéteis elétricos que assustam e poderiam causar a sensação de morte, a ilusão de morte. Né? Olha, por isso que existem os tão densos que descem pelas fissuras da Terra, é verdade, os abismos, né? Isso mesmo, as cavernas, né? A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vezes de ausência. Né? Então, é o que eu estava dizendo, aqui na Terra também é uma ilusão. Ninguém desaparece de fato, a pessoa fica invisível. Às vezes ela continua em casa, continua fazendo as mesmas coisas, continua querendo interagir com a família, mas está invisível. Né?
Então, porque perdeu o veículo denso. Tá? A Bárbara Alexandre, espírito e alma são a mesma coisa? Sim. Basicamente a gente usa como sinônimos, né? Costuma-se dizer que a alma é o espírito encarnado. E o espírito é a alma desencarnada, né? Fora do corpo, né? Mas no final das contas, nós estamos falando da mesma coisa. Né? Tá a mesma coisa. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. Então, nós não estamos falando de uma coisa banal. Ah, Alexandre, então é uma ilusão a morte? Ah, então posso matar alguém, eu posso me matar, que não dá nada, que é uma ilusão. Não, não é uma coisa banal. Nós estamos dizendo que, sob certo ponto de vista, é uma ilusão, porque em realidade nós continuamos existindo. Mas está longe de ser uma coisa banal. E mesmo no plano espiritual, eles não usariam em casos que não fosse de extrema necessidade. Mesmo para assustar. Porque são espíritos já tão necessitados em si mesmos, né? Só que estão alienados, revoltados, espíritos psicopatas. Você não pode abrir as portas da instituição e não, pode entrar, pode fazer o que quiser. Isso seria uma grande irresponsabilidade dos responsáveis, né? Dos dirigentes das instituições, tanto na Terra quanto no plano espiritual, né? Rosanes colocou, né? Mas não é só com permissão que podemos interagir com os familiares. Quando nós estamos submetidos a essa permissão, quando nós estamos inseridos, né, num grupo de espíritos amigos que estão me orientando, que estão me ajudando, e eu aderi a eles, porque eu quero estar sujeito às regras que eles colocam, porque eles sabem o que é melhor para mim, eu estou me adaptando. Eles têm muito conhecimento, muita vivência, muito amor, me conhecem de longa data. Então eu faço a minha adesão ao programa deles de equilíbrio. Então, eles só me permitem visitar minha família quando eu estiver preparado. E aí eu sigo por respeito ao conhecimento que eles demonstram, ao amor com que estão me cuidando, mas nem todos estão submetidos a essas regras. Do mesmo jeito que nem todos na Terra se submetem a certas disciplinas, né? Aqui na Terra, você tem pessoas que se submetem a certas disciplinas no trabalho, na família, disciplinas de educação, disciplinas morais, mas nem todos. Nem todos querem e nem todos se submetem a certas disciplinas. Entendeu? Por serem pessoas mais rebeldes, né? Mas, né? Então, tem dificuldade em obedecer, em seguir regras, né? Então, no plano espiritual também, né? As leis divinas estão aí, mas quantos se decidem por levar a lei divina em consideração, por estudar, né? Aprender e se colocar à disposição dos bons espíritos e não dos espíritos galhofeiros, né? Rebeldes, viciosos, certo, pessoal? Tá? Então nós sempre temos o livre-arbítrio, né? Mas aqui se trata de aprendermos a usar do livre-arbítrio. Então, usarmos o livre-arbítrio não significa virtude. Significa apenas usar uma faculdade que temos, uma potencialidade. Agora podemos usar para o mal e para o bem. Então, o meu livre-arbítrio me coloca sob a ação de um programa de melhoria. Uma dieta para emagrecer. O meu livre-arbítrio me coloca sob um programa de fisioterapia, um programa de melhoria do sono, um programa de oratória. O meu livre-arbítrio me coloca numa disciplina que eu espontaneamente, né, usando o meu livre-arbítrio, eu me coloco sob aquele programa que eu acho que é bom para mim. Né? Outros querem outro uso do livre-arbítrio, né? Certo?
Não vai dar pra gente terminar isso aqui. Então, vamos pegar só mais esse pedacinho aqui, aí a gente acaba, tá, pessoal? Que não vai dar tempo da gente continuar aqui. Só ver uma coisinha aqui. Só um instantinho. Tá. Então, quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa, né? Sempre serão responsabilizados os que usarem o poder, as armas, de modo aleatório, inconsequente. Tudo isso vai ter a sua repercussão, cada um vai receber conforme as suas obras, né? Vai ser responsabilizado. E além desta observação, que é a da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente. Temos que considerar igualmente isso aqui é da continuação, que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Olha a diferença, né? De estarmos no plano espiritual ou estarmos na matéria, né? Em nenhum deles é uma situação banal, né? Seja no plano espiritual, seja na Terra, é uma situação muito importante e que nós precisamos valorizar em qualquer campo da vida, né? Mas a diferença é que o perispírito no plano espiritual, ele se refaz todos os dias. E para a gente obter o corpo físico, às vezes, nós temos que trabalhar durante séculos para recebermos a bênção de um corpo físico, né? Dependendo do caso, tá? Certo? Né? Aí para terminar, né, Vicente e eu caláramos, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Na semana que vem a gente vai pegar a lenda. Na semana que vem a gente pega a lenda para terminar aqui o capítulo, né? Só que ainda vai aqui uns bons slides aqui. A lenda hindu da serpente e do santo. Tá? Semana que vem a gente vai voltar nesse. Só pra gente finalizar. Tá? É suspense. Tá? Porque eu vou ter que atender agora, pessoal. Então, mudei o horário, mas certos compromissos continuam. Tá bom? Então vamos fazer a prece, né? E aí semana que vem a gente continua. Hoje não vai ser possível. Então vamos lá, né? Senhor Jesus, obrigado, mestre querido, pela oportunidade do estudo. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos que nos dão a honra da sua amizade, do seu carinho, do seu respeito, da sua energia positiva que nos envolve. Ajuda-nos, Senhor, para que nos mantenhamos equilibrados durante todos os momentos da nossa vida e que tenhamos a capacidade de nos auto-observarmos e de nos auto-transformarmos para o bem quando percebermos que não estamos nas melhores condições. Que a luz do teu amor inunde o nosso ambiente, inunde o nosso coração, inunde a nossa alma com a bem-aventurança, as forças superiores, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença e pela participação, tá bom? Então, amanhã, amanhã é quarta-feira, né? Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem estudo, tá? Quem quiser participar, então estaremos aqui com o céu azul, tá bom? E aí na quinta-feira, às 20 horas, né? Dando tudo certo, nós continuamos, tá? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.